Oi, eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar sobre por que os escolhidos devem fazer uma oração ousada. Então, primeiramente, eu não sou o dono da razão e pode ficar à vontade para discordar de mim nos comentários, complementar o vídeo, dar seu relato, seu testemunho e tudo mais. Então, escuta essa oração de Jabes. Jabes orou a Deus de Israel: Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu seu pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. E se você reparar, ele pediu coisa demais. Bênção, território, para Deus ficar com ele, guardar do mal, da aflição, muita coisa. Deus atendeu ele e ele foi ousado. Então, por que nós, também filhos de Deus, não somos ousados assim também? Que tal, ao invés de ser só um falso modesto dizendo que quer ter uma saúde, uma casinha, tá bom? Seja ousado. Sim, é importante ser modesto, humilde e tudo mais, mas olha só, Deus criou todo esse universo, fez o impossível milhares de vezes, então vamos ser ousados. Ao invés de pedir para Deus para que tenha dinheiro para pagar o aluguel, peça a Ele 2 casas maravilhosas, uma na cidade para trabalhar, para viver, e outra casa no campo para poder descansar com a família e com os amigos. Ao invés de pedir um aumento de salário, peça para Deus para que Ele te faça gerente, supervisor ou até mesmo dono de onde você trabalha. Peça a Deus o impossível, para que você e as pessoas que te cercam não tenham dúvidas quanto ao milagre em sua vida. Jesus mesmo até falava: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Bom, e se você parar para pensar, Jesus não colocou nenhum empecilho, não falou nenhuma regra, não falou que não podia tais coisas, só falou para você pedir no nome dele e ele fará. Então, se for pedir uma casa, seja uma ótima casa. Não vamos ser falso modesto que pede uma coisa pequena para parecer humilde, mas no fundo queremos coisas maiores e melhores. A Bíblia diz que Deus tem prazer em prosperar seus filhos, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Jeremias 29:11. E olha que lindo. Planos de fazê-los prosperar, dar esperança em um futuro. Os planos de Deus pra gente. Cantem de alegria todos que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Está no Salmos 35 e 27. Agora vamos pensar. Um pai quer chegar no filho e ver ele bem, bonito, saudável, com uma casa boa, um carro bom, roupas novas, uma família que ama ele e tudo mais. Ou você acha que o pai quer ver o filho com a vida toda bagunçada, sem uma família boa, com as roupas rasgadas, com a casa caindo aos pedaços? E se o filho teu te pedisse uma ajuda para ter uma casa boa? Qual pai que negaria isso? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículo 7 até 11. Cara, então basicamente está tudo aqui na nossa cara. Se Deus entregou seu único filho amado para morrer por nós, o que mais ele nos negaria? Já parou para pensar que a gente só não tem porque a gente não pediu? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Tiago 4:2. Deus é rei e reis pensam grande. Faça orações ousadas, poderosas. Peça algo que você não conseguiria realizar com suas próprias forças, para que as pessoas que te cercam não tenham dúvidas do quão maravilhoso e poderoso é o seu Deus. Ok, entendi, mas qual que é a melhor forma de fazer isso? Está em Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Pedir e já acreditar. Já aceitar que é seu, e se quiser agradecer que já recebeu, mesmo ainda não tendo recebido. Devemos pedir para que Deus enche nossos corações com sonhos gigantes, porque Deus não está a fim de apenas nos ajudar a sobreviver. Ele quer que a gente viva e viva com abundância. Porém, você tem que tomar um cuidado aqui, que é, ser ousado não significa ser ganancioso. O segredo está no propósito por trás da oração. Por que você quer ter 2 casas? Por que você quer ser o dono de uma empresa? Se for para abençoar outras vidas, empregar pessoas, ajudar quem precisa, glorificar a Deus, então Deus se alegra em te atender. Porque está em Tiago 4:3. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para que esbanjem em seus prazeres. Então, a ousadia tem que vir acompanhada de um coração alinhado com o reino de Deus. Como está aqui. Vocês não recebem porque pedem mal para esbanjarem os seus prazeres. Uma oração ousada é, na prática, uma demonstração de quanto você acredita que Deus é poderoso. Pedir pouco pode, muitas vezes, ser um sinal de que enxergamos Deus pequeno. Abraão foi chamado de pai da fé, porque acreditou no impossível,
Moisés estendeu o cajado porque creu no milagre. Davi correu em direção do Golias, o gigante. Nenhum deles foi tímido na fé. Uma fé ousada atrai respostas ousadas. Orar é apenas o começo, mas depois da oração vem o seu movimento. Deus abriu o mar, mas foi Moisés que teve que marchar. Deus entregou Jericó, mas Josué que teve que rodear as muralhas. A oração ousada abre portas, mas é você que precisa atravessar, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Então basicamente a gente pede para Deus algo ousado, algo impossível, porque Deus faz o possível todos os dias para que você possa fazer o seu possível todo dia. E quando você ora grande, você tem uma conquista grande, você dá glória a Deus. Sua vida vira um testemunho vivo, porque outras pessoas vão olhar e vão dizer: se Deus fez isso com ele, pode fazer isso comigo também. Quanto mais você conhece Deus, mais natural se torna pedir com ousadia. A ousadia não vem de arrogância, mas sim da intimidade. Quem anda com o Pai sabe o que pode pedir. Como está escrito em João 15,7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez por todas. Não há uma honra em pedir tão pouco quando se serve para um Deus tão grande. A verdadeira humildade não está em orar pequeno fingindo contentamento, mas sim em reconhecer que tudo que pedimos vem dele, e que ele é poderoso o suficiente para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A oração ousada não é um ato de arrogância, é um ato de fé. E fé agrada a Deus. Jabes foi ousado porque conhecia o Deus a quem orava. Ele sabia que o Senhor era generoso, atento, misericordioso, e por isso pediu tudo: bênção, território, presença, proteção, e Deus não apenas só ouviu ele respondeu. Quando a gente ora com ousadia e com propósito, estamos dizendo: Deus, eu creio que tu és capaz, e Deus honra essa fé. Não deixa que o medo ou a opinião dos outros te limitarem. Não ore pequeno só para parecer humilde. Ore com coragem, sonhe com confiança e deseje com propósito. Deus não se assusta com pedidos grandes. Ele é rei, e reis pensam grande. Não viva uma vida de sobrevivência quando você for chamado para viver com abundância. Sonhe com casas, com cura, restauração, empresa, ministérios, reconciliações impossíveis. E ore por tudo isso, mas ore com fé. Ore já agradecendo. Ore sabendo que, se for da vontade de Deus e aliado com o reino dele, ele não só pode, como quer realizar. E acima de tudo, lembre-se, uma oração ousada não é só sobre receber, é sobre glorificar. Pois quando algo impossível acontece, ninguém duvida que foi Deus. E essa é uma das maiores vitórias, ver sua vida se tornar prova viva do poder e do amor de um Pai que nunca falha. Deus te abençoe e sua próxima oração seja tão ousada quanto tua fé. Valeu!